Estamos na Red Zone, seus loucos pro futebol americano, como é que vocês estão? Semana 6 agitada na NFL, alguns jogos muito bons, outros jogos bem marrentos, mas porém, todavia, entretanto, foi um final de semana bom de futebol americano. E foi o segundo final de semana com jogos na Inglaterra e teremos mais uma essa semana, mais um jogo dos Jaguars, dessa vez como se estivesse jogando em casa, né, como mandante, mas aí é papo lá para as previsões. Agora nós vamos falar sobre algumas notícias que estão aí circundando a NFL, falar sobre possíveis demissões ou não, falar sobre retorno, sobre contusões. Fique aqui, eu quero saber qual que vai ser a sua opinião sobre cada uma dessas notícias que eu vou trazer. E aí também se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações, comente, compartilhe, isso é importante para o algoritmo do YouTube. Já fizeram tudo isso? Então vamos embora, solta a vinheta. Vamos começar a primeira notícia, ou seria uma má notícia, sobre os Cowboys. Por que uma má notícia possível para os Cowboys? Porque o querido, amado, idolatrado, salve salve, Jerry Jones, mais conhecido como dono e general manager da franquia, ele não considera uma troca de treinadores nos Cowboys. Vamos lá. Falando de dirigentes que prometem estabilidade para o treinador e garantia de emprego para o treinador, eu creio que no caso dos Cowboys não seja tanta falácia assim, porque eu acho que em outros times o McCarthy já teria sido demitido há tempos. Porém, todavia, entretanto, eu não confio em palavra de dono de time nem de general manager, que nesse caso são a mesma pessoa, para dizer que vai manter o treinador. Talvez ele esteja falando em não trocar o treinador agora, no meio da temporada, mas ao final dela, na virada do ano, aí os 500 são outros, né? Aí o buraco é mais embaixo. Mike McCarthy está devendo há tempos. Tá certo que nas últimas 3 temporadas, pelo menos, o time jogou bem a temporada regular, foi para a pós-temporada. O problema é justamente essa segunda parte, a pós-temporada, que não rendeu em nada. Então o Mike McCarthy está devendo e está devendo muito, assim como muitos dos seus jogadores, como o Dak Prescott, por exemplo. Garantir que ele não será trocado, eu só posso fazer isso, só posso acreditar nisso em relação à temporada regular. Mas após o final da temporada regular, classificando ou não para os playoffs, eu creio que haverá sim uma troca de técnicos ali em Dallas. A questão é, como que será uma possível pós-temporada, um possível playoffs de Mike McCarthy com o time? Eu creio que se tiver pelo menos uma vitória, aí sim Jerry Jones não troca. Se não se classificar, é demissão na certa. Primeiro dia após o final da temporada regular, demissão de Mike McCarthy. Mesmo sendo o Jerry Jones o general manager do time. Eu quero saber, sua opinião. Você concorda comigo? Discorda de mim? Diga aqui porque eu quero saber se você pensa da mesma forma que eu ou se você pensa diferente. Vamos para a segunda notícia de hoje, que também pode ser boa dependendo do ponto de vista, mas pode ser mal, péssima, dependendo do outro lado desse prisma que a gente olhar. Porque, segundo o Shane Steichen, Anthony Richardson voltará para o campo como quarterback titular nesta semana 7, e isso segundo o treinador. Por que pode ser bom? Talvez essa parada por contusão do Richardson tenha feito ele refletir na forma como ele venha jogando, fez talvez ele tentar mudar alguma coisa para melhorar o seu desempenho em campo. Porém, todavia, entretanto, pode ser ruim porque Joe Flacco tem feito um bom trabalho e em menos jogos já tem mais touchdowns lançados do que o próprio Richardson pelo time lá de Indianápolis. E aí fica a pulguinha atrás da orelha do que fazer de fato para manter esse time competitivo. É lógico, pensando no futuro, no longo prazo, o ideal é você trabalhar Anthony Richardson dentro de campo e tentar corrigir nos treinamentos e durante os jogos esses erros que ele vem cometendo, que ainda são erros de calouro, já que no ano passado ele só jogou aí 3 partidas e meia mais ou menos, por conta de contusões também. Outra coisa que ele tem que aprender, se cuidar para evitar contusões bestas, assim ele fica menos tempo fora de campo. E segundo, ele tem que calibrar o braço, segundo não, já é terceiro, né? Ele tem que calibrar o braço porque tem momentos em que ele faz alguns overthrows muito, mas muito ruins.
Ele lança muito além do que o recebedor está. Não, alguns torcedores falam assim, mas é o recebedor que tem que correr mais rápido, coisa e tal. Depende da rota, depende do combinado. Ele tem que saber calibrar a força dele. Ele pode ter um braço muito, mas muito forte, mas se ele não calibrar isso, não vai adiantar de nada. Ele tem que ser mais preciso do que forte, falando para quarterback, porque força nem sempre representa uma qualidade gigantesca de jogo. O Joe Flacco vai ficar ali na reserva ainda. É bom para ele? Tem sido, pelo menos tem sido. Parece que aquele tempo fora da NFL fez ele refletir. Isso foram os meninos aqui da Endzone que falaram nesta segunda-feira na reunião de pauta. Eu não lembro se foi o Alex, se foi o Christian ou o Pepe Narducci, não lembro qual dos três que falaram. Mas eles falaram, parece que foi boa essa parada dele, parece que ele refletiu sobre a forma que ele vinha jogando, que vinha mais atrapalhando do que beneficiando o time da qual ele participava, que antes dos Browns ano passado seria os Jets na temporada anterior. Consequência, o Flacco deixou o time com, vamos dizer assim, moral dentro da divisão, e eles têm ainda esperanças de bons resultados dentro dessa divisão, que está sendo até mais, assim, vamos dizer assim, menos, na verdade, disputada do que eu imaginaria que seria. O Houston Texans deu uma disparada, o Colts está um pouquinho mais atrás, os outros dois times, não vão render muita coisa, porém, todavia, entretanto, eu creio que talvez o retorno de Richardson deu uma certa atrasada nesse avanço que deu o Indianapolis Colts. Posso estar errado? Espero estar errado? Sim, posso e espero estar errado, porque eu até gosto do jeito, do estilo de jogo que o Richardson tem. Só que ele precisa ser muito, mas muito lapidado. E creio que Shane Steichen tenha um patamar enquanto treinador para fazer isso. Só resta a gente aguardar, porque ele conseguiu fazer isso com o Hurts. Eu creio que ele consiga fazer isso também com o Richardson. Boa notícia também para o torcedor de Santa Clara, torcedor do San Francisco 49ers, porque Rick Pearsall voltou a treinar. O Yuri Alberto de Santa Clara voltou a treinar depois de ficar afastado de 43 dias depois de ser baleado no peito numa tentativa de assalto. Ele começou a treinar nesta segunda-feira, sim, foi na segunda-feira que ele começou a treinar. Não sabemos se ele de fato estará em campo contra o Kansas City Chiefs. Já existe essa possibilidade, já foi colocado aí nos Twitter, nos Instagrams da vida. E ele pode sim estar em campo nesse domingo, na semana 7. Jogo em casa, lá em São Francisco, em Santa Clara, contra os Chiefs. Espero que a saúde dele seja ok, que ele não tenha complicações, porque foi um draft inusitado, não se esperava a escolha dele ali na posição 31 do draft, mas é uma escolha que talvez tenha sido muito boa. Só resta saber agora dentro de campo, porque precisamos vê-lo jogar para saber se compensou essa escolha nesta posição. Rick Pearsall, então, de volta aos treinos. Espero que espero que comece seu ano de calouro muito bem. Não sei se vai ser com vitória ou com derrota para o time dos Chiefs. Vocês vão ficar sabendo disso nas minhas previsões da quinta-feira. E com vitória ou com derrota, que pelo menos ele faça um jogo bom, um jogo que seja assim para dar aquela moral, já que ele passou por tudo que ele passou. Contusão, esse problema com o tiro que ele levou. Espero que ele volte bem. Vamos falar um pouco sobre Nick Sirianni no Philadelphia Eagles. Eu achava que torcedor de futebol era bem enjoado quanto a técnico, mas torcedor do Philadelphia Eagles tem reclamado muito do Nick Sirianni, e vou dizer, não é frescura, eles têm reclamado com razão, porque depois daquele belo ano em 2022, jogando muito futebol americano, indo para o Super Bowl, quase vencendo o Super Bowl por pouco, mas por muito pouco não venceram, e a desmantelada que aconteceu no seu coaching staff mostrou que Nick Sirianni é um péssimo gestor de grupo. Tá? Eles venceram os Browns, ok, se não me engano foi 20-16, não foi aquele baita placar para um time que tem uma qualidade gigantesca no papel,
contra um time que tem qualidade no papel, mas não tem qualidade nenhuma, praticamente zero qualidade no seu quarterback, deixando o Watson, com uma defesa que tem tido suas dificuldades, já não é mais a mesma defesa, de outrora, pelo menos não em relação ao ano passado. E esse ano o time dos Eagles não tem jogado bem. O Nick Sirianni, se não me engano, ele chegou a ganhar técnico do ano, não me recordo. Eu não fui atrás dessa informação, então veio na cabeça agora. Eu não me recordo, mas ele foi um técnico muito bom naquele 2022. E desde que teve essas mudanças no coaching staff, ele só tomou decisão ruim. Com contratações de coordenadores, inclusive Matt Patricia. Ele tem feito coisas que são de caráter bem duvidoso para o que um head coach deveria fazer quanto à gestão de elenco. Ele tem suas tretas com o Hurts, e não é porque o Hurts talvez não tenha a qualidade que ele realmente mostrou além de 2022, que ele não seja um bom quarterback. E quando você tem aí um problema entre técnico e vestiário, não tem Patrick Mahomes com um grande corpo de recebedores que dê jeito. Tá? Técnico faz muita diferença, o head coach se dando bem com o vestiário, gerindo bem o vestiário, faz toda a diferença. Vide aí o Mike Tomlin lá em Pittsburgh, que geriu um grupo ali nos anos 2010 que tinha encrenca pra caramba dentro do seu time. Le'Veon Bell, o Brown, que eu esqueci o primeiro nome dele agora, que eram só duas das figuras mais polêmicas da NFL. E esse vestiário não se destruiu. Talvez tenha tido problema aí quando foi renovar. Mas enquanto vestiário, não tivemos problema num dos vespeiros mais instáveis, pelo menos em qualquer outro time, com qualquer outro técnico naquela época. Nesse caso, o Nick Sirianni não está gerindo bem nem o seu coaching staff, muito menos o seu elenco. Consequência, ele tem enfrentado muita reclamação dos seus torcedores. E venceu um jogo contra os Browns, um jogo que não convenceu, sabe aquela vitória culposa, sem intenção de vencer? E ele ainda foi bater boca com o torcedor. Ele foi reclamar de torcedor que reclama, coisa e tal, depois ele foi nas redes sociais, entrevista, pediu desculpa, falou que agiu errado, agiu na flor da emoção. Cara, você tem que ser racional, não pode agir pela emoção não, você é head coach. Ele vai ser mandado embora? Chances grandes, principalmente final de temporada. Principalmente se não houver pós-temporada para os Eagles, principalmente se o time tiver campanha negativa, que sinceramente não creio que aconteça, mas eu posso sim acreditar que não haverá pós-temporada para os Eagles. Vamos aguardar e ver o que vai acontecer, mas ele está com a cadeirinha bem quente, né? O bumbum está bem quente ali, ele está prestes a ser mandado embora a qualquer momento ou ao final da temporada. Vamos para as contusões desta semana, por enquanto, né, no dia 15 de outubro, Dia dos Professores. Parabéns, professores, pela sua profissão. Eu sou professor de História. Cada um dos professores que estiverem assistindo esse vídeo, fica meus parabéns para vocês. Agora, voltando às notícias. Contusões, por enquanto, da terça-feira, dia 15, tá? Jonathan Allen está fora da temporada nos Commanders por lesão no músculo peitoral. Então, nós temos aí uma peça importante da linha defensiva dos Commanders. E quando eu falo importante, é importante mesmo, já que é uma defesa que é instável e geralmente a linha defensiva é quem compra tempo para a sua secundária. Então é uma perda que vai ser bem sentida pelos Commanders. E pelo que parece, por enquanto, a notícia mais dolorosa do ano em relação à perda de jogadores por contusão, que é a ausência de 4 a 6 meses após quebra da fíbula de Aiden Hutchinson, o edge rusher do Detroit Lions, que teve uma contusão aí feia de se ver, depende do ponto de vista, mas para muita gente é aquela contusão que incomoda de se ver, a forma como ele quebrou a perna no jogo. Foi uma batida aí contra a perna de um companheiro, deu aquela entortada na canela. Ele vai perder de 4 a 6 meses, segundo as previsões médicas. O treinador Dan Campbell, ele disse que ele tem esperanças de que ele consiga voltar ainda no final da temporada regular. Não creio que aconteça. Espero que aconteça? Sim, espero. Ele, por enquanto, era o favorito a defensor do ano.
Na minha previsão, né, nas minhas bold predictions, eu tinha colocado ali que provavelmente seria o Max Crosby. Por enquanto estava sendo o Aiden Hudson, assim, com larga margem de distância para os segundos colocados. É uma perda sentida não só para quem gosta de futebol americano, principalmente quem gosta de defesas, mas para o time do Detroit Lions, já que ele era peça fundamental dessa linha defensiva e, em tese, eles não têm peças de substituição, nem mesmo a média altura do Aiden Hudson. Não tinha um complemento no lado contrário, quanto menos uma substituição. Agora só o futuro nos dirá como essa defesa reagirá a essa perda drástica para o time. Bem, pessoal, este foi o nosso vídeo, essas foram as nossas notícias. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários o que você achou de cada uma, o que mais eu poderia ter colocado aqui para vocês. Eu quero conversar com vocês aqui nos comentários. A gente vai se embora para mais touchdown. Até o próximo vídeo. Valeu!